Senhor Deus de toda a força e poder, dá-nos hoje a segurança do Teu amor e a certeza de que estás conosco. Tira de nós, Pai, o medo, tira as dúvidas, esclarecendo o nosso espírito abatido com a luz que iluminou o Teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que nós possamos perceber todas as grandezas da Tua presença sobre nós, soprando o Teu Espírito e nos fortalecendo com a Tua presença em nossas vidas, hora por hora, minuto por minuto. Que nós possamos sentir o Teu Espírito e Tua voz, o Teu toque, a Tua proteção nos envolvendo. Que possamos também, Pai, sentir o Teu maravilhoso poder através das nossas orações e que com este poder esperar pelos milagres que pode realizar em nosso favor. Não nos deixe cair, Pai. Levanta o nosso espírito quando nos encontramos abatidos. Entrego-te neste dia, Pai, a minha vida, de minha família, dos meus amigos e de todos os Teus filhos que ouvem esta oração. Obrigado, meu Mestre, meu Senhor e meu Deus. Sei que me ouves e que sempre me darás força nas minhas dificuldades, não somente hoje, mas para todo sempre, que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que eu quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Ele devia ressuscitar dos mortos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho do chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Aleluia! Cristo ressuscitou. Verdadeiramente venceu a morte e despojou o império das trevas, sendo vitorioso e dando-nos também a vitória. Ele venceu e também somos vencedores com ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus despojou o império das trevas. Isso está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 57. Somos vitoriosos porque Deus nos deu a vitória em Jesus, seu Filho, não pelos nossos méritos, e sim pela sua graça. Por Cristo e em Cristo somos mais que vencedores, porque por Ele passamos do fracasso, da derrota, para a fortaleza, a vitória, o triunfo, da morte para a vida. Tudo isso Deus o fez por amor. Pode Deus ficar em uma cruz? Sim, Ele morreu lá, por amor a você e também a mim. Pode Deus permanecer em um túmulo? Não. Ele ressuscitou para que fôssemos vitoriosos. Se somos vitoriosos, por que guardamos para nós os maus momentos? Por que os abraçamos? Por que os mantemos conosco os maus momentos, maus hábitos, modo egoístas, mentiras, fanatismo, os deslizes, as falhas? Por que mantemos isso conosco? Precisamos deixar todo esse lixo aos pés da cruz. Podemos fazer isto porque Deus quer. Ele quer que façamos isso porque sabe que não podemos viver como Ele. Só Ele é santo,
A cruz é o túmulo vazio que nos santifica. Devemos deixar os maus momentos na cruz e caminhar com Ele em vitória, pois Jesus não ficou no túmulo. A pedra foi removida. Deus faz mais do que perdoar os nossos pecados. Ele os remove. A ressurreição é o motivo principal da pregação do Evangelho. O evento que encheu o coração dos discípulos de esperança e os tornou mensageiros do Evangelho da graça foi a visão do sepulcro vazio. A aurora do primeiro dia suscitou um novo ânimo aos decepcionados. Ora, se Cristo ressuscitou de fato, então há perspectiva para uma humanidade transtornada pelo pecado. Jesus Cristo ressuscitado é o Senhor e Salvador dos pecadores desenganados. A ressurreição de Cristo Jesus é a prova evidente que a morte foi vencida e o pecado perdeu a sua força de condenação. A história da crucificação não termina com o funeral, mas com um festival de aleluia. O anjo anunciava às mulheres com júbilo: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Nós podemos comprovar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 6. A pregação verdadeira do Evangelho começa com a visão convincente da morte e ressurreição de Cristo. As testemunhas são as únicas pessoas que podem falar de fato daquilo que presenciaram. Pedro e João, quando estavam sendo ameaçados pelas autoridades judaicas para que não pregassem a Jesus ressuscitado, disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso está em Atos, no capítulo 4, no versículo 20. Se a morte de Jesus trouxe desesperança para os seus discípulos, sua ressurreição originou uma torrente de esperança, capaz de enxergar através de nuvens espessas. Já que Cristo ressuscitou, não há mais barreira que impeça a efetivação de suas promessas. Só o milagre do túmulo vazio poderia encher os corações do discípulo da certeza da salvação. A regeneração do homem pecador é um produto da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós podemos comprovar isso em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. A visão espiritual do túmulo vazio, que é produzida pela fé, através da palavra de Deus, nos garante uma certeza inconfundível de que a nossa salvação é dom gracioso que nos motiva ao testemunho. A falta de convicção inabalável da obra salvadora por meio de Cristo Jesus é o principal agente da apatia na pregação. Sem a firmeza do Evangelho, não há como se pregar com confiança a sua mensagem. Muitos apregoam um sistema religioso com a presunção de estar pregando o Evangelho, mas somente a segurança da ressurreição de Cristo, bem como da nossa ressurreição com Cristo, pode assegurar uma pregação legítima do Evangelho autêntico. As mulheres que foram ver o sepulcro onde Jesus havia sepultado, saíram de lá ao romper da manhã, ainda que atônitas, com duas certezas. Primeiro, não havia cadáver na tumba. A fé cristã começa no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, com uma certeza da vitória. A morte foi vencida e o Salvador não é um defunto. Devemos deixar os nossos maus momentos na cruz e também os momentos ruins dos nossos irmãos que chegam até nós. Devemos amá-los. Se amarmos a Deus, amamos também os nossos irmãos. Como podemos nos chegar diante de Deus e pedir perdão se nós não perdoarmos os nossos irmãos? Coisas do passado sempre são trazidas ao presente. Como alguns têm boa memória para os erros dos irmãos e péssima memória para a mudança dos seus irmãos. Pare de se prender nos erros do passado. Olhe para o verde que pode brotar no coração do seu irmão,
assim como ressuscitou com Cristo e é nova criatura também o seu irmão em Cristo e com Cristo uma nova criatura. Abandone os seus pecados antes que eles contaminem totalmente você. Abandone o rancor antes que ele o incite a raiva e contenda. Entregue a Deus a sua ansiedade antes que ele o iniba de caminhar com fé. Dê a Deus os seus momentos ruins. Se você deixar com Deus os teus momentos ruins, só sobrarão bons momentos. E então, Cristo terá ressuscitado em você. E se Cristo ressuscitou em você, já não é você que vive, mas é Cristo que vive no seu corpo. E se Cristo vive em você tudo é santo, porque está envolvido pela luz daquele que verdadeiramente ressuscitou. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que no Evangelho da Vigília Pascal, duas mulheres correm para o sepulcro, um terremoto, um anjo faz rolar a pedra, uns guardas assustados caem como mortos. E Jesus, vivo e ressuscitado, torna-se companheiro de caminho daquelas mulheres. As mulheres são as primeiras a experimentar a ressurreição de Jesus, apenas por terem visto o sepulcro vazio e o anjo que lhes anuncia: vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Nós podemos comprovar isso no livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 5 ao 6. São também as primeiras a dar testemunho da sua experiência. E de depressa contar aos discípulos: ele ressuscitou. Isso está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 7. Imediatamente acreditaram. Mas a sua fé é uma mistura de medo e de alegria. Sentiam-se medo pelas palavras do anjo, com o anúncio que vai para lá das expectativas humanas, e a alegria pela certeza da ressurreição do Senhor, porque as Escrituras tinham se cumprido pelo imenso privilégio da primazia pascal que receberam. A fé, pois, mesmo produzindo uma grande alegria interior, não exclui o medo. Elas vão anunciar aquela experiência do ressuscitado que tiveram sem a ter visto. Jesus premia-lhes esta fé e lhes aparece durante o caminho. O centro de toda a experiência de fé não é, em primeiro lugar, uma doutrina nem os dogmas, é a pessoa de Jesus. A fé das mulheres do Evangelho de hoje está centrada nele, na sua pessoa e não noutra coisa. Experimentaram-no vivo e vão anunciá-lo vivo. Amém? Amados irmãos e irmãs, assim nós concluímos a nossa liturgia do dia de hoje. Que todos nós possamos ter sempre a certeza do amor de Deus para com todos nós. Que, em mais essa etapa cumprida, eu espero ter conseguido levar até você um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Aproveite você, amado irmão e irmã, a unção de Deus sobre você. Que você abra sua Bíblia repetindo nesta mensagem do dia de hoje. Ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Que você abra e procure ler e ouvir com os ouvidos do coração o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.